No Evangelho deste final de semana, nós temos a parábola do bom samaritano. Interessante, é uma parábola, mas eu particularmente acredito de que este fato, ele é real, ele aconteceu. Jesus, na sua ciência divina, sabia deste fato. Interessante, de que o mestre da lei vai até Jesus. O Evangelho começa dizendo, ele vai até Jesus, querendo pôr Jesus em dificuldade. O mestre da lei é o homem da religião, são os religiosos, são as pessoas ligadas ao templo, à religiosidade, aos mandamentos, são os moralistas, os legalistas, essa cambada toda. Mestre da lei, mestre é professor, lei de Moisés. Veja, ele se aproxima de Jesus já de uma forma leviana, perigosa. Jesus teve que conviver com cobras, serpentes, e nós também temos que viver, porque ele disse aos seus discípulos, eis que vos envio, aliás foi o evangelho da semana passada, eis que vos envio, como ovelhas no meio de lobos, gente má. O problema é que essas pessoas má não são ateus, é gente da religião, é gente que diz que crê em Deus, é gente que cita os mandamentos de Deus, como esse mestre da lei, homem da religião, que vai querer pegar Jesus numa armadilha. Repito, não é o padre que está achando, é São Lucas que diz, e querendo pôr Jesus em dificuldades, maldade. E aí ele fala, o que ele deve fazer para ter a vida eterna? Em outras palavras, o que eu preciso fazer para ir para o céu, para a vida eterna? Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? Então ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse mestre da lei citou o texto integral, amar a Deus e amar o próximo, porque é impossível amar a Deus e não amar o próximo, não funciona assim. Quem ama a Deus, diz São João, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Jesus disse, tu respondeste corretamente, faça isso, e você vai ter a vida eterna. Ele querendo se justificar, porque ele viu a autoridade, né? Jesus, quando falava, tinha uma unção, uma autoridade. E ele querendo justificar-se, disse a Jesus,
quem é o meu próximo? E aí o Senhor conta esta parábola, que é a parábola do amor, é a parábola da misericórdia. Vejam, nós temos aqui 4 personagens. O primeiro personagem é um homem que foi assaltado, espancado. Ele ficou todo cheio de sangue, de feridas. Bateram muito nele, está aqui no Evangelho. Ele levou, desculpa a expressão, uma bela de uma surra. Bateram muito nele, levaram tudo. Interessante que diz aqui que certo homem descia de Jerusalém. O samaritano não entrava em Jerusalém. Então, este homem, vítima de um assalto, é um judeu. Ele não é um compatriota do samaritano. Ele é judeu porque ele está vindo de Jerusalém. Repito, os samaritanos eram proibidos de entrar em Jerusalém, de ir ao templo de Jerusalém. Então este judeu foi assaltado, espancado, e está ali sangrando à beira do caminho. Esse é o primeiro personagem dos 4. O segundo personagem é o sacerdote. O sacerdote e o terceiro, o levita, são os homens da religião, do templo, do sacrifício, do culto a Deus, das mais de 300 leis de Moisés. São os homens que estavam preocupados com as minúcias, com os detalhes da religião, como tem tantos grupos tradicionalistas hoje, preocupados com coisas mais absurdas, que não levam a nada. Eles veem o homem caído e não fazem nada. Por que eles não fazem nada? Porque aquele homem estava machucado, cheio de sangue. A religião deles dizia que aquilo era uma contaminação. Eles não queriam ficar impuros. Melhor não tocar. Passemos adiante. Mas interessante, o quarto personagem, que é um samaritano. Os judeus tinham verdadeiro ódio dos samaritanos. Eles tinham mais ódio e raiva dos samaritanos do que o próprio Império Romano. Era uma rixa, era um ódio, isso a gente vê no Evangelho, é muito claro. São João chega a dizer desse clima pesado entre os judeus e os samaritanos. Interessante que é justamente o samaritano, que é de outra religião, que cuida do judeu. O sacerdote é judeu, não cuida do seu irmão judeu. O levita, aqui é judeu, não cuida do seu irmão judeu. O samaritano, que é alguém de fora, que é mal visto, que é uma pessoa contaminada, é ela que vai cuidar do judeu. E o mestre da lei, que veio aqui fazer uma armadilha, colocando Jesus em dificuldades,
Agora é Jesus quem coloca ele em dificuldades. Porque esse samaritano, vejam, ele teve a coragem de descer e diz Jesus, ele teve misericórdia. E nós estamos vivendo uma geração do anticristo. Nós já estamos vivendo. Aí inúmeras vezes já profetizei aqui. O mundo está nas trevas do anticristo. É o mundo do ódio, da intolerância. A gente sente no ar o clima de ódio. Se respira ódio, se fala de ódio, se humilha, se pisa, se massacra o outro. Qualquer pessoa que tenha uma gota de Espírito Santo na alma, percebe os tempos terríveis que nós estamos vivendo. E aquele samaritano teve amor, misericórdia. Esse é o Evangelho. Você quer descobrir o Evangelho? Você quer ir para o céu? É isso que Jesus está falando. Você quer ir para o céu? Você quer ter a vida eterna? Tenha o comportamento, não dos religiosos, dos homens do templo. Tenha a misericórdia desse samaritano. O samaritano tem a vida eterna, porque o samaritano teve a capacidade de parar sua viagem, descer do cavalo, cuidar daquele homem. Aliás, ele cuida diferente, né? O Evangelho diz que ele passa óleo nas feridas e depois o vinagre, o vinho, né? O álcool, para desinfetar. Está errado, né? Aqui é meio estranho, não é? Primeiro você desinfeta. Primeiro você jogava, como eles não tinham lá, como nós falamos aqui, o metiolate, né? Enfim, todos esses produtos farmacêuticos, eles jogavam o vinho primeiro, o álcool, para desinfetar. Depois você passava o óleo, porque o óleo é o alívio. Esse samaritano está de propósito aqui, isso é pelo menos assim que interpreto. Esse samaritano, quando ele passa primeiro o óleo, mostra que ele tem tanta compaixão, que a primeira coisa que ele quer fazer não é evitar a infecção, a primeira coisa é tirar a dor. Eu acho isso encantador no samaritano do Evangelho. Mais do que o cuidado físico, ele quer tirar a dor, porque o óleo alivia, e portanto ele tem este ato maravilhoso de derramar o óleo na ferida do seu irmão. E Jesus disse para ele: vai você, faça o mesmo. Está aqui. Na tua opinião, quem foi o próximo? É aquele que tem o misericórdia. Jesus disse: vai e faça a mesma coisa. O que Jesus está dizendo? Fariseu, homem da religião, desce do seu pedestal e cuide das feridas do teu irmão. É esta a religião verdadeira. Aqui está a essência do Evangelho.
E eu vou dizer para você, você não precisa ir para a África, para as regiões mais pobres do mundo, para fazer isso. Deus vai colocar na tua estrada, assim como colocou na estrada no caminho do samaritano, aquele homem. Deus vai colocar na tua estrada, na estrada da tua vida, muita gente assim, ferida, deixada para trás, abandonada, largada. Porque o que vai fazer o mundo mudar não é o discurso da religião. Ah, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Não. Não é isso se no IBGE 100% dos brasileiros forem cristãos, católicos, vai mudar o Brasil. Olha, me desculpa, evangélico pior ainda, nem católico nem evangélico, porque não é o fato de denominação que muda, não é, porque os maiores calhordas que temos visto diariamente não são ateus. Às vezes a pessoa fala de Deus, mas não tem bondade, ternura, misericórdia e compaixão. Vamos aprender com Jesus. Ele coloca na beira do caminho pessoas para você cuidar, viu? Você tem que ser como o bom samaritano. Desce do teu cavalo, desce do teu conforto e comece a perceber as feridas dos teus irmãos. E não é só ferida material. Aqui não era nem ferida material. Este homem não estava com fome. Também a fome é uma ferida, sem dúvida, mas aqui é uma ferida física, doença. Ele leva para hospedagem. Está aqui. Ele leva para uma hospedaria. Aqui está a origem do hospital. O que é hospital? Hospital é uma hospedagem. Quem criou o sistema hospitalar foi a Igreja Católica, porque ela aprendeu dos santos apóstolos, como vemos nos Atos dos Apóstolos, a hospedar, a cuidar dos doentes. Por isso que amanhã é dia de São Camilo, por sinal. Queridos irmãos e irmãs, pode ser uma ferida de uma doença, pode ser uma ferida moral, uma pessoa cometeu um erro, está todo mundo julgando, você pode ir lá curar aquela ferida com a sua amizade. Pode ser a ferida do luto, que é terrível o luto, né? Há muitas formas, você já entendeu, eu nem preciso continuar, você já entendeu, você é inteligente porque o Espírito Santo dá o dom da inteligência, você já entendeu a mensagem. Deus vai colocar pessoas feridas no teu caminho, desce do cavalo, desce do teu conforto e vai cuidar das feridas do teu irmão, e aí você terá a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.